Em busca da terra dos anões. Parte 2. O plano era seguir para o norte e subir as montanhas, depois fazer uso das memórias de Zenberu. Os mortos-vivos montados nas feras e agindo como sua vanguarda exibiam orgulhosamente a bandeira do reino feiticeiro. Todos os seres inteligentes que viviam perto do lago estavam sob a bandeira de Cocytus. Assim, levantar a bandeira significava que não precisavam temer nenhum ataque. Mesmo assim, isso se aplica apenas a criaturas inteligentes, aquelas que entendiam o conceito de ser governado. Não significava nada para criaturas de baixa inteligência, como meros animais, por exemplo. Pelo contrário, isso aumentava as chances de que tais criaturas os atacassem. Ainda assim, não havia monstros nesta floresta que Ainz e seu grupo não pudessem lidar. Chautiar parecia procurar seres tolos a tal ponto, mas não conseguia encontrar nenhum único monstro. Por fim, chegaram ao extremo norte do lago. Seus olhos seguiram o curso de um pequeno riacho que alimentava o lago, e à frente deles ficavam os picos dentados da Cordilheira Azerlisiana. Sob um céu azul claro e tempo ensolarado, era uma visão bastante majestosa, e isso provocou uma emoção fraca dentro do coração de Ainz. Só então, Zenberu se aproximou de Ainz e fez uma sugestão. Eu poderia ter permissão para andar na frente do senhor? Acho que olhar à vista pode dar uma mãozinha na hora de lembrar alguma coisa. Naturalmente, não houve objeções. Tudo bem. Vá para a liderança. Mas não sozinho. Leve um dos meus com você. Se algo atacar, use-o como cobertura e recue. Você é um membro muito valioso dessa expedição. Agradeço profundamente. Depois de comandar, ou melhor, pedir a fera mágica que montava, a criatura obedeceu e começou a se mover. Como Zenberu não tinha experiência em equitação, Ainz o colocou em uma das feras mágicas de aura, que podia ser controlada pela fala e não pela técnica. Havia uma grande diferença entre a velocidade nas montanhas e a velocidade enquanto viajavam pela margem do lago. Em outras palavras, estavam se movendo muito mais devagar. No início, eles simplesmente seguiram o fluxo para o norte, mas diminuíram a velocidade depois de se desviarem para evitar uma cachoeira. Zenberu fez o possível para lembrar-se da rota que havia tomado, mas era muito difícil refazer os passos que havia feito apenas uma vez há vários anos atrás, ainda mais enquanto seguia na direção oposta. Além disso, estavam em uma elevação muito baixa, de modo que as árvores altas bloqueavam sua linha de visão. Mesmo que a forma do terreno não tivesse mudado, as árvores ainda cresciam com o passar do tempo. Zenberu continuou em frente enquanto se esforçava para refrescar sua memória. Dentre o grupo, a maioria não precisava de descanso, mas Zenberu, o membro mais importante, estava entre as poucas exceções a isso. Assim, tiveram que fazer diversas pausas antes de continuarem em silêncio. Eles vislumbraram o que pareciam ser monstros ao longe, mas não pareciam querer se aproximar. Talvez o grupo de Ainz fosse muito numeroso, ou talvez os monstros já não estivessem com fome. Ainz pensava que capturar um monstro desconhecido para brincar poderia ser divertido, mas decidiu desistir por hora. Seu objetivo atual era alcançar o reino dos anões. Ainz sabia muito bem que um caçador que perseguisse 2 coelhos não pegaria nenhum. Com uma leve pontada de arrependimento, escolheu se apressar na jornada atual. Quando o grupo se aproximou da borda da floresta, as árvores gradualmente ficaram mais curtas, e o sol começou a cair atrás da montanha. O céu azul estava tingido de vermelho, e depois passou para a noite. A silhueta das montanhas contra um mar infinito de estrelas só poderia ser descrita como majestosa. O conhecimento de que mesmo essa vista magnífica era apenas uma fração deste mundo fez Ainz sentir como se a própria natureza estivesse engolindo o seu ser. Suas cavidades nasais pinicaram e ele absorveu o ar fresco e perfumado. Como era possível sentir isso ou melhor, já que podia fazer, porque não conseguia saborear comida? Ainz afastou esses pensamentos, dando preferência a apenas curtir o momento, sentir esse ar que não podia ser encontrado em Nazarick ou nos arredores de Irrantel. Yggdrasil nunca providenciou a possibilidade de experimentar a grandeza da natureza dessa maneira. Ainz sentiu uma sensação de satisfação. Assim como quando ganhou novas experiências enquanto se aventurava como Momon, seu coração estava cheio de satisfação. Com toda a honestidade, poderiam voltar agora sem jamais encontrar o reino dos anões e ele definitivamente não se importaria. Não é este o tipo de cenário que os aventureiros deveriam ver? Ainz riu e depois falou com os mais atrás. Vamos passar a noite aqui. Depois que todos responderam afirmativamente, Chautiaro perguntou. Ainz-sama, devemos retornar à grande tumba de Nazarick Arinsu. Na verdade, a coisa mais sensata a fazer seria fazer uma marcação aqui e então teletransportar todos de volta para um lugar seguro para passar a noite. No entanto, por algum motivo, ele sentia que não era o ideal. Não se tratava dos méritos ou deméritos da situação, mas de uma questão puramente emocional.
Não precisa. Montaremos um acampamento aqui. Mas a Insama, fazer o senhor acampar em um lugar desses é. Um rápido olhar ao redor revelar apenas rochas e os frios ventos da montanha, claro, não tinham nenhum efeito sobre a Ins, que era imune ao frio. Qualquer um sem resistência ao frio, ou sem roupas grossas de lã, sentiria como se estivesse sendo espetado por agulhas. O ar gélido vinha dos ventos que sopravam sobre pilhas de neve e traziam o ar frio pelas encostas das montanhas. Ain sorriu enquanto seu respeito pela grandeza da natureza se tornava cada vez mais profundo. Em Yggdrasil, havia guildas que exploravam e se aventuravam a transformar o desconhecido no conhecido. Viajavam em uma jornada sem fim com esses sentimentos em seus corações. Poderiam ser fracas em batalhas de guildas, mas como poucas, se lançaram de forma solitária nos confins desconhecidos do mundo. Naquela época, ele não entendia o que estavam pensando. Mas agora, depois de encontrar um mundo magnífico como esse, ele começou a ver o que estavam buscando. Enquanto tinha sido Momon, o pensamento divertido de deixar tudo para trás e ir viajar pelo mundo. A Insama, o chamado retirou-o do devaneio e logo seus pensamentos foram dispersos. O que foi? Chaltear. A Insama, perdão por interromper sua contemplação Arinsu. Ah, não, tudo bem. Não era nada demais. Mesmo? Ainda bem Arinsu. Então, é sobre o quê? Oh, sim, estava falando sobre acampar aqui. Sim. Rogo que aceite minhas mais sinceras desculpas por não preparar uma tenda adequada, apesar de saber que o senhor poderia querer pernoitar, em Samarinsu. Desejo pegar uma de Nazarick. Posso usar o portal. Não será preciso. E não foi você quem esqueceu a tenda, mas eu não a anotei na lista por não ser necessário. Sabe que o Mare pode fazer um abrigo com magia. Chaltear assentiu. Bem, então deve saber que eu também posso fazer. Eu poderia usar um item mágico como a Casa Secreta Verde, mas acho que seria um pouco apertado para nossos números. Enfim, apenas observe. Ains procurou por um local adequado. Poderia ser inclinado, mas o importante era que tinha que estar aberto e livre de pedras. Ele encontrou um quase imediatamente, e então Ains lançou sua magia. Foi uma magia de 10º nível. Criar fortaleza. Quando a magia entrou em vigor, uma torre vigorosa apareceu onde antes não havia nada. Era uma torre que tinha mais de 30 metros de altura, e irradiava soberba, como se engolisse o céu estrelado. As portas duplas maciças pareciam fortes o suficiente para suportar o impacto de arietes. As paredes estavam repletas de incontáveis cravos afiados para impedir que alguém as escalasse. 4 estátuas demoníacas adornavam os cantos da parte mais alta da torre. Passavam uma sensação de serem pesadas e opressivas, mesmo se as olhasse rapidamente. Essa fortificação robusta, semelhante a uma fortaleza, era a encarnação física da palavra, imponente. Vamos. Quando se aproximou, fazendo as vezes do guia de um grupo, as portas de ferro se abriram. Ains decidiu esperar até que todos entrassem. Em Yggdrasil, qualquer pessoa da mesma equipe poderia abrir as portas com um toque, já os demais só poderiam entrar destruindo a porta. Ele se perguntou como as portas neste mundo fariam esse julgamento. Ains deixou 2 mortos-vivos do lado de fora e ordenou que abrissem as portas depois que se fechassem. As portas permaneciam fechadas. Ele esperou um pouco mais, mas não havia sinal de que as portas se abririam. Será que só eu posso abri-las? Aura, vai e toque nas portas. Com um sim. Aura tocou as portas experimentalmente, mas elas não pareciam querer abrir. Parece que apenas Ains poderia abri-las. Ele mentalmente franziu as sobrancelhas. Esse fogo amigo ativo o tempo todo é um saco. Se outros jogadores existissem neste mundo, pequenas mudanças como essa poderiam acabar afetando quem não precisava, e na pior das hipóteses ele poderia acabar matando alguém por acidente. Já faz quase um ano, e ainda tenho que ter cuidado ao usar meu poder. Seria trágico se alguém fosse pego em nossos ataques de efeito em área. Devo colocar isso em evidência para os seres mais fortes. Mare, especialmente ele, talvez possam ficar chateados se eu ficar enchendo o saco deles com essas coisas, ainda mais se já sabem. Vou tentar abordar o tema como uma observação ou algo assim. Lembrar alguém de forma sutil era inesperadamente difícil. Era completamente diferente de dar uma bronca. Ains tornou-se completamente familiarizado com esse fato durante seu tempo no mundo corporativo. Enquanto seu coração ficava pesado, Ains decidiu terminar seu experimento e abrir o portão para deixar os 2 mortos-vivos do lado de fora entrarem. Ele fechou os portões mais uma vez depois de garantir que todos estavam dentro e avançou. 2 portas duplas estavam de frente para a entrada e uma passagem se estendia além delas. No final da passagem havia outro conjunto de portas duplas. O caminho estava iluminado por luzes mágicas, então não havia problemas em viajar ao longo dele.
No instante em que abriu as portas internas, uma luz ofuscante brilhou acima deles. Diante deles havia um corredor redondo. O chão era branco como a neve e o teto bem alto. Uma escada espiral subia do centro da sala e conectava-se aos níveis superiores. Bom, passaremos a noite aqui. Qualquer um que precise descansar fique à vontade. Qualquer um que não, bem, ficar esperando de pé não é agradável. Então passem o tempo em seus devidos quartos. Ainz indicou 10 portas usando seus dedos. Aliás, o espaço aqui era expandido, então a fortaleza era maior do lado de dentro do que do lado de fora. Há mais cômodos no segundo e terceiro andar, usem quais quiserem. Aura, Chautiar e Zemberu, façamos uma reunião antes de irem. Eu quero traçar nossa rota futura baseado no que aprendemos hoje. Há sofás, vamos conversar lá. Os demais estão dispensados. Ainz Sama, vamos fazer o que com as noivas vampiras? Ainz não conseguiu responder imediatamente à pergunta de Aura. Afinal de contas, trazê-las foi ideia de Decrementem Memendentenk, e ele poderia ter feito tudo perfeitamente bem sem elas. Ainz fez uma breve pausa para pensar. Eu lhes darei ordens mais tarde. Por enquanto, diga que esperem em seus quartos. Assim, ele entregou o problema ao seu eu futuro. Ao chegarem nos sofás, Ainz foi o primeiro a sentar e logo depois os outros 3 sentaram-se também. Vamos começar fazendo um registro do que fizemos hoje. Aura, faça as honras. Sim, Ainz Sama. Aura abriu um bloco de anotações, segurando-o com uma mão e desenhando um mapa com a outra. Não tá com todos os detalhes que eu queria, mas deve ser mais ou menos assim. Obrigado, Aura. Era um mapa bastante grosseiro, mas poderia ser bem útil para orientação aérea. A seguir, sei que está cansado, Temberu, mas gostaria de pedir sua colaboração. Mesmo que seja algo que o desagrade. Como assim, Majestade? Ainz sorriu para Zemberu que apresentava algum tipo de nervosismo. Resumindo, eu gostaria de bisbilhotar suas memórias. Sei como é que é. Creio que me expressei de forma muito vilanesca. Sem me delongar demais, posso controlar as memórias de terceiros com magia, e essa mesma magia pode navegar pelas memórias. Sinceramente, é algo que drena muita mana e prefiro não usar se for evitável, mas depender apenas de vislumbres de sua memória me preocupa. Não tem efeitos colaterais, né? Não se preocupe. Um clérigo me ajudou muito no aprimoramento, graças a ele posso me considerar um especialista na área. A menos que eu não queira, não haverá efeito algum. Na verdade, já testei o procedimento em uma de minhas empregadas e não houve problemas. Fala da Shizu. Exatamente, Aura. Mas a magia não é tão poderosa assim. Se a pessoa quase esqueceu um acontecimento, só posso obter detalhes grosseiros. Há também outras coisas que complicam o uso da magia. Por exemplo, as memórias podem não residir dentro do cérebro, mas acessadas a partir de uma fonte mais primordial. Ainz deixou os ombros caírem quando percebeu que tinha saído do assunto. Bem, algo assim. Enfim, gostaria de investigar suas memórias. Sei, mas nunca se sabe, né? Bem, só para garantir mesmo, eu vou ficar bem. Imagino como deve estar se sentindo. Não se preocupe, Zemberu. Eu não vou alterar suas memórias. Juro isso pelo meu nome. E eu faço o quê? Sente-se lá e relaxe. Não vai doer. Só preciso confirmar alguns detalhes com você antes de conjurar a magia. Coisas como, quantos meses e anos atrás, onde essas memórias ocorreram, etc. Depois de ouvir as explicações de Zemberu, Ainz conjurou a magia. Tendo lançado essa magia muitas vezes antes, Ainz tinha a confiança de um especialista, mas ainda assim, usá-la era extremamente difícil. Como quaisquer mudanças nas memórias permaneceriam para sempre, manipulá-las incorretamente pode levar a uma situação irrecuperável. Era como tentar formatar um computador sem fazer backup dos dados. Nesse mundo, essa magia poderia ganhar o epíteto de magia do estado vegetativo. Além de requerer concentração, a magia gastava grandes quantidades de mana enquanto estava em vigor. Isso era o que mais dificultava a usabilidade. Ainz sentiu sua mana drenar em torrentes depois de navegar brevemente nas memórias de Zemberu. O plano original de Ainz era encontrar as memórias desejadas, em seguida, ficar vendo outras coisas do passado de Zemberu. Entretanto, ele estimou que seu MP iria secar antes disso. Outro grande problema dessa magia era que mesmo que ele quisesse esperar até o dia seguinte para recuperar sua mana e usá-la novamente, ele teria de navegar por todas as memórias desde o começo. Somando as intempéries, outras magias seriam mais eficazes na coleta de informações. Depois de resmungar por dentro, ele viu o que parecia ser uma montanha. Assim que encontrou o lugar que procurava, sua mana já estava praticamente esgotada. Examinar memórias muito antigas é muito complicado.
As recentes são tão mais fáceis. Como já esperava, as lembranças estavam nebulosas. Ele viu os rostos de anões, mas todos pareciam iguais. Ele não sabia se isso era culpa de Zemberu, mas o fato era que ele os via como de feições iguais. Eram simplesmente faces barbadas que gritavam rudemente enquanto bebiam cerveja. Que droga! Dava tão certo no clérigo, até na Shizu certo. Mas ainda sinto que me falta habilidade, não posso me dar ao luxo de brincar com memórias tão preciosas. Aquele clérigo não ajuda, eu queria continuar experimentando, mas agora ele mal consegue falar. Bem, reescrever memórias funciona se eu me limitar aos últimos anos. Preciso realizar um experimento sobre o que acontecerá se eu limpar as memórias de uma pessoa. Talvez eu deva selecionar algumas pessoas condenadas à morte por Irrantel e usá-las para experimentos. Com tais pensamentos, Ains terminou sua magia. Como está se sentindo, Temberu? Algum desconforto? E? Não, só é estranho. Ains sorriu. Eu apenas olhei suas memórias. Seria inusitado se estivesse sofrendo algum efeito colateral, dado que não fiz mudanças. Provavelmente é um efeito placebo de algum tipo, creio que desaparecerá em breve. Zemberu chacoalhou a cabeça com força. Ains não lhe deu atenção, apenas olhou atentamente para o mapa. Mesmo depois de ver as memórias de Zemberu, ele ainda não compreendia bem. Não havia características distintivas, e como faria para confirmar sua posição no cenário ambíguo das montanhas? Além disso, as lembranças de se esconder de monstros estavam muito mais vivas do que as demais. O fato era que, mesmo que sua mana fosse recuperada até amanhã, ele não obteria informações que valessem o gasto. Por enquanto vamos nos ater ao plano e ter os Emberu nos guiando para o norte. Infelizmente eu não vi nada útil em suas memórias. Não era como se ele tivesse ideias melhores. Despachar tropas só serviria ao propósito de massacrar os monstros que aparecessem em seu caminho. Estão todos dispensados. Descansem, parece que ninguém precisa descansar além dos Emberu. Pois bem, preparem-se para amanhã.